Vamos agora para o tema 18. Nesse tema 18, nós iniciamos o tratamento do esgoto, o tratamento da água residual. Finalmente, a gente chega nessa etapa. Nesse momento, nós começamos a remover alguns dos materiais que chegaram à estação de tratamento de esgoto ou de efluente industrial. E essa remoção, conforme nós vimos nos temas anteriores, dá-se início por uma ação física, ou seja, eu vou utilizar forças físicas para começar a remover tudo o que é possível desse modo. E nesse caso, nós vamos agir na remoção de sólidos grosseiros, pedras, madeiras, enfim, tudo aquilo que chega quase a ser visível que está sendo transportado no esgoto. E também remoção de areia. Qual a origem desses materiais que nós vamos remover nesse tratamento preliminar, que é composto pelo gradeamento e caixa de areia? Basicamente, materiais que são fruto do uso inadequado dos coletores de esgoto. Ou seja, muitas dessas coisas que nós removeremos nessa etapa não deveriam estar presentes no esgoto, mas estão. E a base da remoção, conforme eu disse, mecanismos físicos, gradeamento, caixa de areia. Aqui vocês podem observar o que é o gradeamento e, na sequência, também a caixa de areia. Esse gradeamento é talvez o mais simples que exista, que foram feitos com barras simples de construção, num dado espaçamento, que barram tudo aquilo que não é capaz de passar por essa abertura, vai ficar retiro aqui e eu venho e removo esse material. Na sequência, temos uma caixa de areia e, como eu disse, a calha partial. Por que a calha partial é importante? Porque nós vamos manter aqui nesse montante, nas etapas anteriores, uma profundidade, que, aliás, vamos variar a profundidade, porém teremos uma velocidade bastante próxima. Aqui nós temos uma visão geral desse que nós discutiremos nesse tema específico. Nós trabalharemos com o gradeamento. Nós chegaremos ao ponto de fazer o dimensionamento. Então, observe a circulação do esgoto, há o fluxo do esgoto chegando a uma estação e esse esgoto atravessa esse sistema esse gradeamento. Observem que tudo aquilo que não é capaz de passar por essa abertura, por esse vão entre essa aqui por volta aí de 2, 3 centímetros de abertura, tudo aquilo que não é capaz de passar vai ficar retido. Ficando retido, de tempos em tempos, eu venho e removo esse material e coloco em um local para dar um destino final a ele. Então, uma etapa bastante simples, uma ação física, simplesmente de remoção daquilo que não é capaz de passar por esse barramento. Observem aqui uma estação de um grande porte, nós temos uma vazão bastante significativa chegando a essa estação. Do mesmo modo, nós temos um barramento, tudo aquilo que não é capaz de passar por esse barramento vai ficar retido e eu vou removê-lo de tempos em tempos. Aqui, do mesmo modo, pode ver uma outra barra. Observem a mesma situação. Esgoto chegando, tudo aquilo que não consegue passar por essa barra fica retido e é removido por algum modo. Ou de um modo manual, com uma simples sistema de remoção manual, ou se não mecanizado. Ou seja, de tempos em tempos, um equipamento mecânico faz a retirada desse material. E aqui nós podemos ver um detalhe, o esgoto passando e os materiais sendo removidos. Observem que essa questão do material que não é removido não é somente aqueles que não conseguem passar devido ao tamanho, ou seja, eu estou transportando um pequeno pedaço de cabo de vassoura, ele não conseguiu atravessar de modo algum essa passagem e eu venho e removo. Eu consigo remover outros materiais, como vocês podem ver, plástico, pedaços de saco plásticos estão sendo removidos aqui. Eu consigo remover cabelo, cotonete, tampas plásticas, enfim, uma infinidade de materiais. E tudo isso, se entrasse para dentro da minha estação, poderia criar problema
e alguns dos equipamentos que são utilizados dentro da estação de tratamento. Então, quais são os materiais removidos? Rochas, galhos, folhas, madeira, então pedaço de cabo de vassoura, outras madeiras, papel, plástico, tampas de refrigerantes, cotonetes, seringas, algodão, trapos, fraldas que não deveriam, enfim, muitos materiais que não deveriam estar na rede de esgoto. Fio dental não deve ser lançado na rede de esgoto, no vaso sanitário, cabelo, ponta de cigarros e até mesmo animais mortos. Por que animais mortos? Porque a rede de esgoto tem milhares de quilômetros numa cidade, dependendo do tamanho da cidade, milhares de quilômetros. Então imagine quantos animais mortos, baratas, ratos estão ali presentes. E acaba entrando no fluxo de esgoto e chegam até a estação. E eu removo justamente no gradeamento. De modo geral, boa parte desses materiais que eu apresentei não deveriam estar presentes na estação de tratamento, na rede de esgoto e não deveriam nem ao menos chegar à estação de tratamento. Esses materiais que acabam sendo lançados na rede não deveriam, são frutos da educação sanitária de uma população. Se essa população tem uma educação, tem um conhecimento sobre o que significa coletar e tratar o esgoto, muitos desses materiais não seriam lançados num coletor de esgoto. Algumas pessoas comentam que, de certo modo, nessa etapa nós removemos ignorância, aquilo que não deveria estar ali presente. Então, é fundamental a educação ambiental, a educação sanitária de uma população. Isso tem que chegar na população. E esses materiais também, a quantidade que chega depende da presença de águas fluviais. Se eu lanço águas pluviais, por exemplo, se a água que está caindo no telhado chega à rede de esgoto, ou a água que está caindo numa rua chega à rede de esgoto, enfim, se isso ocorre, muitos outros materiais indesejáveis acabam chegando à estação também. Aqui é um exemplo. Nesse momento, nós temos o início da retirada desses materiais do sistema de gradeamento, e aí vocês podem ver a quantidade de resíduo que está chegando. Folhas, plásticos, madeira, enfim, uma quantidade muito grande de materiais que chegam. E se eu não deixo, se isso aqui entra na estação, isso causa problema para essa estação de tratamento de esgoto ou de qualquer outro tipo de água residual. Aqui é o material que foi removido numa estação. Então, observem, é material orgânico, é plástico, madeira, enfim, tem uma característica bem típica, escura, em um aspecto bastante desagradável. E é bastante mal cheiroso, porque é muita matéria orgânica. Então, o que fazer com esse material? Eu tenho que, primeiro, torná-lo menos agressivo dentro dessa estação. Eu tenho que impedir que insetos se desenvolvam aqui, que animais venham se alimentar desse material, que, recordando, em grande medida é matéria orgânica. Eu tenho que impedir que isso gere mau odor. Esse é um aspecto importante. Em muitas estações, ou talvez na maioria das estações, talvez o grande ponto de geração de odor é justamente no gradeamento, justamente nesse material que vocês podem observar. Então, em algumas estações, principalmente nas estações europeias e em algumas aqui do Brasil, essa etapa do tratamento ele é feito confinado. O esgoto chega e o gradeamento está no local fechado e que permite a coleta desse ar que está ali dentro, esse ar viciado, mal cheiroso, e tratamento. Mas eu tenho que impedir que esse material removido também cause proliferação de insetos e animais. Para isso, basicamente, é adicionado óxido de cálcio. Importante, conforme eu disse, é matéria orgânica, isso em grande medida. Em alguns locais, essa matéria orgânica pode ser queimada com o objetivo de gerar energia. No Brasil, há poucos casos em que é feito isso. Em grande medida, esse material removido é encaminhado para um aterro sanitário. Então, qual é o objetivo dessa remoção desse material no gradeamento? É basicamente proteger o dispositivo de transporte.
Se esse material não fosse removido, talvez ele se depositaria numa tubulação, poderia criar danos a bombas, enfim, poderia criar problemas dentro de reatores. Imagine se eu tenho algum momento um agitador que tem contato com esses materiais plásticos, tudo isso ficaria agregado a esses materiais, poderia se depositar num tanque, enfim. Eu vou objetivar minimizar problemas em raspadores, aeradores, meios filtrantes. Para isso, é fundamental a retirada de todo esse material. E importante, eu estou removendo esse material por meio de uma ação física. De uma ação física eu faço essa remoção. Então, a base do projeto, quando eu vou elaborar um projeto no sistema de gradeamento, é saber qual material eu quero remover, que espessura, que tamanho é esse material que eu quero remover, e focando em quais etapas eu quero proteger. Então, ele tem que ter alguns requisitos básicos, o sistema de gradeamento tem que ser robusto e a perda de carga tem que ser a menor possível. Como eu me baseio? Qual é a base para fazer o dimensionamento? A literatura para isso e a norma que eu tenho que respeitar é essa que eu estou apresentando. E essa norma, ela estipula, por exemplo, algumas denominações, estabelece algumas orientações. A primeira questão importante é justamente o espaçamento. O que é o espaçamento ou abertura? É o distanciamento entre uma barra e outra. Aqui nós temos um espaçamento que pode chegar a grandes valores. Aqui vocês podem observar a classificação das grades. Há grades grossas de 40 a 100 milímetros, ou seja, de 4 a 10 centímetros de abertura. Grades médias de 2 a 4 centímetros, grades finas de 1 a 2 centímetros, ou até mesmo grades ultra finas, que chegam a milímetros, às vezes menos de 3 milímetros. Então, a diversidade de grades. E uma visão geral da importância, aqui observem, isso aqui eu tirei de uma literatura do livro do professor Jordão, que depois eu vou apresentar para vocês. Observem que, por exemplo, uma grade fina, com essa abertura, ela remove, essa primeira grade fina, entre 38 a 50 litros de material sólido a cada 1.000 metros cúbicos. O que significa isso? Aí eu fiz uma comparação. Imagina uma cidade de 40 mil habitantes, nós teremos ali por dia a entrada de mais ou menos 8.000 metros cúbicos de esgoto por dia. Dentro desses 8.000 metros cúbicos, nós vamos ter aí uma remoção na grade fina de aproximadamente 350 litros de materiais. Isso num dia. 5 dias, 1,5 tonelada, ou pouco mais que isso. Então, a gente começa a ter uma noção de valores. O que significa isso? Então, uma grade fina, eu removo esse tanto de materiais. Numa grade grossa, entre aí de 4 a 5 centímetros, eu removeria por volta de 60 litros numa cidade de 40 mil habitantes, 60 litros em um dia. E aí a gente começa a ter uma noção de valores. Quanto material eu consigo retirar e onde eu posso armazenar e qual frequência eu vou pegar esse material e levá-lo até o seu destino, um aterro sanitário ou a queima. E uma noção aqui de eficiência, lembrando que nessa etapa nós começamos a remover alguns materiais do tratamento de esgoto, no tratamento de esgoto dentro da estação. Se a gente pensar em termos de DBO, a literatura afirma que por volta aí a gente consegue, nesse simples tratamento físico, nessa simples grade, remover de 5 a 20% da matéria orgânica, em termos de DBO. Se nós adotarmos grades extremamente finas, chegamos até 25 a 50%. No entanto, isso passa a ter custo. Eu aumento muito a eficiência, mas eu vou ter um custo por trás disso. Esse material que eu removi na grade, o meu objetivo é retirá-lo da grade o mais rápido possível. Por que isso? Para minimizar a perda de carga. Quanto mais material fica aderido na grade, mais eu bloqueei o fluxo do esgoto, maior vai ser a minha perda de carga, maior vai ser essa
diferença de cota entre o meu jusante e o montante, entre o depois e o antes do fluxo de esgoto. E eu quero evitar que isso aconteça. Por qual razão? Se eu tenho uma perda de carga alta, eu tenho uma diferença de cota entre o nível do jusante, o depois da passagem do esgoto e o antes do esgoto, eu vou ter uma seção de circulação de esgoto maior, tendo uma seção de esgoto maior, de circulação maior, uma mesma vazão, e vou ter uma velocidade menor. Com velocidade menor, às vezes abaixo do que eu tinha projetado para esse canal de chegada do esgoto, possivelmente vai haver depósito de materiais onde eu não queria, onde eu não desejava. Ou pode ser esse material que pode estar depositando, é areia, matéria orgânica, pode ocasionar mau cheiro. E eu não quero que isso ocorra no canal de chegada do esgoto. Então, isso eu vou evitar. Então, qual que é o grande objetivo? Eu tenho que agir no meu gradeamento, remover o material, impedir que haja um represamento do esgoto, uma dificuldade maior de passagem do esgoto pela grade, que ocasione esse represamento, onde eu teria um nível do esgoto aqui mais alto, mas para uma mesma vazão. Qual que seria a consequência disso? Uma mesma vazão, um nível mais alto de esgoto, quer dizer que esse esgoto está fluindo numa velocidade menor. Com isso, pode ser que materiais que estão aqui presentes acabam se depositando nesse canal. Eu não quero que isso aconteça. Por quê? Primeiro, eu vou ter que, de algum modo, remover esse material depositado no local que eu não queria. Segundo, esse material depositado pode sofrer uma degradação anaeróbia e gerar maus odores desagradáveis. E esse material que eu removo do sistema de gradeamento, no gradeamento, a característica dele, ele tem uma umidade bastante grande, chega até 80% ou mais que isso em alguns casos, uma densidade um pouco inferior à água, ou seja, eu tenho um líquido, eu tenho muito líquido aí. Se eu remover esse material e colocar numa caçamba transportadora, eu tenho que prever que vai escoar líquido, vai sair líquido esse material. Eu tenho que prever para onde esse líquido vai ser direcionado. O correto é direcioná-lo para o fluxo de esgoto. Eu tenho que levá-lo para entrar no fluxo de esgoto e ser tratado. E, normalmente, esse material que eu retirei, eu encaminho para aterros sanitários ou incineração, ou, em alguns locais, como é muita matéria orgânica, eu queimo com o objetivo de gerar energia. E essa limpeza desse material que vocês estão vendo, aqui no caso, a gente pode ver muito material plástico. Essa remoção pode se dar de forma manual ou mecanizada. Imaginamos aqui uma estação bastante simplificada, que eu tenho sistema de gradeamento, pode ser que a quantidade de material que está ficando presa aqui nesse sistema de gradeamento não seja tão grande. Então, pode ser que um funcionário venha no período da manhã, após o almoço, no final da tarde, e faça a remoção desse material. Quer dizer, em 3 momentos seria suficiente para retirar e manter de forma adequada essa grade. Eu vou precisar de equipamento mecânico? Talvez não seja necessário. Talvez basta esse simples ancinho. Eu consigo remover, colocar num lixo e dar um destino para ele como resíduos sólidos. O mesmo aqui nessa pequena estação, nessa pequena elevatória. Mas conforme aumenta o fluxo de esgoto, talvez essa pessoa precisaria ficar o tempo inteiro ali removendo o material. Isso tem custo e, ao mesmo tempo, é desgastante para essa pessoa. Por que não mecanizar? A norma brasileira cita que em fluxos superiores a 250 litros por segundo é recomendado o uso de sistema mecânico. Mas hoje, cada vez mais, mesmo estações menores que em relação a essa vazão, ainda passam a ser empregados equipamentos mecânicos. Há diversas formas para remover esse material que é aderido, que é preso, que não consegue passar pelo sistema de gradeamento. Uma das formas que pode ser empregado de forma mecanizada é essa daqui que eu estou apresentando. Importante, todos esses vídeos que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa videoaula, eu obtive no YouTube.
Observem aqui no canto esquerdo, na parte inferior, eu deixei o link. Eu fiz uma edição desses vídeos, quem quiser acessar pode acessá-los por completo. É bastante interessante que ao mesmo tempo vocês venham vendo outras possibilidades. Nesse sistema que eu estou apresentando, há um braço articulado e observem que o esgoto está passando e nesse fluxo acaba sendo retido alguns materiais. Esses materiais, com o tempo, vou precisar que seja retido, porque o que está acontecendo? Há uma perda de carga. Esse nível é diferente do nível de jusante. Então, ele faz uma raspagem e leva esse material até a parte superior. E com isso eu consigo lançá-lo numa caçamba ou numa esteira e vou dar um destino a ele. Aqui vocês podem ver um outro sistema, que é um sistema catenário. Do mesmo modo, está aqui disponível o vídeo completo no YouTube, é de uma dada empresa. Então, observem, é um sistema, eu tenho fluxo de esgoto passando. Aqui nesse fluxo, nessa animação, vocês podem ver diferentes materiais sendo arrastados pelo esgoto, que estavam presentes no esgoto, rochas, madeiras, enfim. Todo esse material presente no fluxo que acaba sendo preso na grade. E com isso, demanda sua retirada, é preciso ser retirado. Nesse caso, observem que há esse sistema, essa engrenagem que acaba levando, circulando, ela se prende à grade e faz a sua limpeza. E leva todo esse material do mesmo modo para a superfície, onde ocorre a raspagem e lança dentro dessa caçamba também. Com isso, permite-se que seja dado um destino final para esse material. Vai para a sequência do seu destino final. Aqui não é mais uma animação, mas é um gradeamento real, aquele sistema real, onde eles mostram a partir de materiais que são expostos dentro dessa grade, que pode ter tamanhos enormes, como se dá essa remoção. Então, ao longo dessa ascensão do sistema, ocorre a limpeza, a remoção, o arraste do material que foi retirado. Aqui é um outro sistema, mas a ideia é muito próxima. Então, observem, o fluxo do esgoto passando, a diferença de cota entre o nível de montante e o nível de jusante, isso significa a minha perda de carga. Se eu não removesse esse material, essa diferença seria bastante importante e criaria problemas aqui nesse fluxo de montante, no fluxo que antecede a chegada à estação. Por isso, eu preciso remover o material. Então, observe, um formato que é uma situação real onde está ocorrendo a remoção. Então, observe, é uma forma engenhosa que permite essa limpeza, porém, tenham cuidado. Nós estamos nós estamos colocando o sistema de gradeamento não em água pura, é no esgoto. O esgoto tem gordura, o esgoto tem papel, plástico, fio dental, enfim, uma infinidade de coisas e itens que, se houver muita engrenagem dentro desse fluxo, eu posso ter algum problema. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a escolha da mais correta mecanização do sistema de gradeamento. Aqui é um outro sistema também bastante interessante, engenhoso. Eu tenho fluxo de esgoto nesse sentido, conforme passa o tempo, há depósito, o impedimento da passagem de certos materiais, e esse braço aqui rotativo acaba removendo todo esse material que ficou aderido. Então, há uma diversidade de equipamentos. Sistema chamado com parafuso transportador. Observem que a passagem do esgoto, eu tenho a grade aqui nessa posição, com o tempo vai ficando materiais retidos nesse local e com o tempo há o acionamento desse parafuso transportador que ele vai fazendo a raspagem de todo o material removido, retido e leva ao longo de todo esse percurso até esse ponto. E esse sistema, esse equipamento aqui, ele é bastante interessante porque ele comprime esse material e lança nessa caçamba. A compressão sai água, esse efluente que sai é direcionado para o próprio fluxo de esgoto.
Então, aqui nós temos um outro sistema também bastante engenhoso. Enfim, há uma diversidade de possibilidades. Não pensem que esses que eu estou apresentando são todos. Há diversos. Então, busquem na literatura, busquem junto às empresas, que vocês vão encontrar muitos equipamentos diferentes. Esse aqui é um gradeamento já de uma passagem muito fina, que chega a milímetros. E ele é escalar, é denominado escalar, que ele tem um funcionamento que, de certo modo, imita um pouquinho uma escada rolante de shopping center. Então, observem que o espaçamento é pequeno e essa ascensão constante vai levando o material removido até a superfície, até o ponto que eu possa colocá-lo numa caçamba ou numa esteira e direcioná-lo para o ponto de descarte. Onde eu vou colocar esse sistema de gradeamento? No passado, nas estações bastante antigas, tanto o gradeamento fino como o grosseiro, ou seja, tanto a grade grossa como a grade fina, muitas vezes era posta em pontos logo no posto de chegada da rede de esgoto. Hoje isso não ocorre. Há um gradeamento grosseiro, né, nesse ponto de chegada, mas bastante grosseiro, o espaçamento é bastante grande, e o restante é removido numa parte superior, numa parte mais acessível, numa parte onde é possível ter ventilação. Porque senão imagine um poço de chegada do esgoto numa estação. Há locais que chegam a 10, 15 metros de profundidade. Imagine se ocorre algum problema nessas grades. Como seria a chegada de uma pessoa responsável pela manutenção nesse poço? Imagine, o esgoto não é algo inerte, não é algo com cheiro ou aparência agradável. Ele é mal cheiroso e esses gases que são produzidos, por exemplo, o H2S, é bastante problemático, é bastante tóxico para o ser humano. Então, eu teria que entrar nesse poço com uma condição muito mais segura. Então, o que é feito hoje? Eu coloco um gradeamento bastante grosseiro aqui, e de tal modo que a mecanização leve esse material retido para a superfície. E os sistemas de bombeamento hoje são capazes de recalcar mesmo materiais problemáticos. Então, eu coloco uma bomba mais robusta nessa posição, recalco, e nessa superfície, nessa parte superior do terreno, eu vou vou adotar o gradeamento mais fino. Por que isso? Aqui eu tenho possibilidade de circulação de pessoas, possibilidade de facilitar a manutenção dos equipamentos. E um exemplo, nós temos uma grade grosseira, bastante grosseira, o esgoto chegando aqui a quase 10 metros de profundidade, é um pouco superior a isso, nesse poço de chegada, então a grade desce, pega o material e traz para a superfície. Então tem que pensar, imagine se uma pessoa tivesse que entrar aqui dentro para fazer a manutenção desse sistema de gradeamento. Então trago isso para a superfície. Tem que pensar também, quando eu faço projetos e estações de tratamento de esgoto, na segurança do trabalhador. Tanto aquele que o tempo inteiro está na estação, como aquele que possa vir a fazer a manutenção de algum equipamento. E a literatura e os projetos trabalham que a abertura tem que ser 1/3 da capacidade da bomba. E a grade fina eu vou colocar aqui na superfície do terreno. Então, aquela grade que está lá embaixo, eu vou colocar um sistema de recalque que vai levar o esgoto até essa posição e nessa posição eu vou fazer o tratamento. E aqui eu vou ter o gradeamento mais fino, a passagem mais fina, que é sujeita a ter mais problemas. Mas só que aqui, observem, eu tenho fácil acesso e também é um local com grande ventilação. Inclusive, eu poderia até fazer isso aqui enclausurado, para minimizar a geração de cheiro. Aqui é um outro local onde há o gradeamento fino, aqui nessa parte superior. Observem que em relação a essa pessoa é uma altura bastante significativa. E aqui está a chegada do esgoto recalcado. E a partir daqui eu tenho o tratamento, eu tenho a grade fina.
Então, as razões dessas localizações, eu tenho que pensar no acesso, na manutenção e na segurança do trabalhador. E também na retirada do equipamento para sua manutenção. E há também grades ultrafinas, não há somente grades grossas, médias, finas, há as grades ultrafinas. Observem que chega a menos de 1 milímetro de espaçamento. É lógico, eu não vou colocar uma grade ultrafina já como primeira etapa do gradeamento. Eu coloco ou um gradeamento mais grosso nas etapas anteriores até chegar na grade ultrafina. Com menos de 1 milímetro, observe, reforçando isso. Nesses casos, nós temos remoções bastante importantes de matéria orgânica, chega aí 20%, por exemplo. Qual que é a consequência? Pequeno espaçamento, maior perda de carga, eu vou ter diferença de cotas importantes. Isso tem que buscar junto ao fabricante também, dessas grades finas. E também, como ela é tão fina, tão pequena, eu chego a remover também materiais gordurosos. Então, eu vou precisar de jatos d'água para remover esse material. E aí, como eu faço o dimensionamento de um sistema de gradeamento? Eu tenho que tomar como base essa NBR 12208 quando eu olho para o tratamento de esgoto. A base, o fundamento do dimensionamento não é complicado. Eu tenho que trabalhar com esses objetivos. O canal afluente, ou seja, o canal de chegada do esgoto, o canal que antecede o gradeamento, para a vazão de inicial, para a vazão de início de plano, eu tenho que ter uma velocidade mínima de 0,40 metros por segundo. A minha base é essa. Eu tenho que ter velocidades nesse canal de chegada superiores a 0,40 metros por segundo, ao menos uma vez por dia. Isso muitos autores citam essa prática e nós vamos adotar no exemplo de dimensionamento. Por que isso? Porque abaixo de 0,40 metros por segundo nesse canal de chegada, acaba havendo a deposição de matéria orgânica, acaba havendo a deposição de areia, materiais que eu não quero que se depositem nesse canal de chegada, eu quero que eles se depositem na caixa de areia ou senão no decantador. Porque se eles depositarem onde não é esperado, não era planejado, primeiro, eu vou ter que de algum modo retirá-lo, onde não era esperado um equipamento mecânico chegar. E se eles ficarem por muito tempo nesse local, vão gerar odor, vão gerar problema. É por isso que nesse canal de chegada que antecede o gradeamento, a velocidade mínima tem que ser de 0,40 metros por segundo. Esse é um ponto inicial do meu projeto. Segunda parte do nosso projeto, na vazão afluente final, ou seja, na vazão afluente final de plano, aquela vazão máxima que eu vou ter na minha estação, a velocidade máxima de passagem pela grade tem que ser de 1,20 metros por segundo. Por que eu não posso superar esse valor? Superando esse valor, eu acabo arrastando, por exemplo, todo aquele plástico que eu removi, todo aquele material que está ali presente na grade. Eu não quero que isso aconteça. Então, tem que ter velocidades inferiores a 1,20 metros por segundo. Isso é a norma brasileira. Outros atores, outros locais do mundo fazem diferentes projetos, mas nós seguimos esse 1,20 metros por segundo. Então, eu tenho que ter nessa passagem, entre essas duas barras, aqui nessa passagem, a velocidade máxima de 1,20 metros por segundo. E, por fim, a perda de carga tem que ser para as grades manual no máximo de 0,15 metros e mecanizada no máximo de 0,10 metros. E eu tenho que pensar nisso quando 50% dela estiver obstruída. Nós vamos trabalhar isso num cálculo. E aqui está a nossa base. Tudo é isso que nós vamos empregar para fazer o dimensionamento de um sistema de gradeamento. Então, velocidade no canal, velocidade antes da grade, superior a 0,40 metros por segundo. Velocidade na grade, 1,20 metros por segundo. E eu tenho que observar essa perda de carga limite também. E as equações são essas aqui. Essas nós vamos utilizar no nosso próximo tema, que é justamente o dimensionamento de um sistema de gradeamento. Nós vamos empregar a equação de conservação de energia e a equação de perda de carga.
E uma outra questão que nós podemos avaliar é a inclinação que eu vou colocar o sistema de gradeamento. E essa inclinação é em relação ao meu horizonte, então é em relação ao fluxo do esgoto. E em grades manuais, ela chega de 45 a 60 graus. Observe, eu posso ter uma grade de 45 graus aqui de inclinação. Mecânica, ela pode chegar a 90 graus. Por que mecânica eu posso chegar a 90 graus, em grade manual eu posso chegar a inclinações maiores? Porque observe, conforme eu vou inclinando mais essa grade, maior é a área de contato com o fluxo de esgoto, maior é a região que eu posso permitir que materiais fiquem presos. Ou seja, aquela pessoa que vai fazer a remoção do material depositado pode vir numa frequência menor. Então, essa aqui é a literatura que eu empreguei para trabalhar, para fazer essa videoaula. Mais uma vez, nós temos o Marco van Sperling, o livro internacional, e nesse momento eu coloquei o livro do Eduardo Pacheco Jordão e o Constantino, Tratamento de Esgoto, que é uma referência importante também da literatura brasileira. E o livro do professores Suti e Pedro Além Sobrinho, que também fazem um detalhamento bastante bom no tocante ao dimensionamento de um sistema de gradeamento, que nós vamos empregar no próximo tema. Então, até!